Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. E final de dia hoje, até aqui nos ajudou o Senhor, louvado seja o nome dele por isso. Nós vamos continuar com a nossa meditação no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, e hoje nós leremos do versículo 21 ao versículo 24. Será a nossa meditação nesta noite. Marcos capítulo 5, do verso 21 ao verso 24. Nós vamos orar e agradecermos a Deus por esse dia. Pedimos que Deus nos abençoe em nossa meditação e que o Senhor fale ao nosso coração, tá bom? Ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela noite que tem nos dado, pelo dia todo que nos deu, e porque a tua graça, ó Deus, tem se manifestado nas nossas vidas. Pela tua graça é que nós chegamos aqui hoje. Por causa de tua graça é que nós estamos também reunidos nesta hora. E por causa de tua graça também é que temos um futuro diante de nós. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Ensina-nos da tua parte o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler então o verso de número 21 do capítulo 5 de Marcos. Diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Então aqui nós temos o relato de Marcos, de um dos principais, ou seja, de um dos chefes da sinagoga. Então, sendo assim, ele era um judeu, provavelmente deveria ser um fariseu, não é? Que compunham a sinagoga, talvez até um rabino, uma pessoa então que era dirigida pelo conhecimento do Velho Testamento. E a postura desse moço foi interessante porque ele vai ao encontro de Jesus. Jesus estava lá na terra dos Gadarenos, lembra disso? Ou dos Gerazenos. Os Gerazenos se assustaram com Jesus, mandam ele se retirar, ele sai de lá e retorna. E quando ele chega, então Jairo está junto com a multidão. Então, provavelmente, ele tomou informação com as pessoas que estavam ali ao redor, que sempre viam Jesus ensinando à beira-mar. E ele foi junto com aquele povo que queria ver a Jesus e ficou esperando Jesus aparecer. E não sabemos quanto tempo, mas o que interessa é que ele estava lá. Ele ficou esperando Jesus aparecer para poder então falar com o mestre. Diz então que quando Jesus chegou, o verso 21 diz: afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Então, uma grande quantidade de gente foi até Jesus, dentre estes estava Jairo. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. E aqui é que está justamente o diferencial. Enquanto Marcos tem mostrado que os fariseus olhavam para Jesus com olhares meio estranhos, enquanto Marcos tem mostrado que os doutores da lei também olhavam meio desconfiados, até com uma certa raiva de Jesus, esse homem, que também era um homem da lei, uma pessoa que conhecia a palavra do Senhor, uma pessoa que também se prestava a ensinar ao Senhor, ele teve uma atitude completamente diferente. Repare que a primeira coisa que ele diz é que o homem prostrou-se com o rosto em terra, agarrado aos pés de Jesus. Depois é que ele falou. O homem chegou, prostrou-se e depois ele falou. Diz aqui o verso 22. Diz que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés.
Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Marcos e Lucas dizem que ele adorou a Jesus. Mateus e Lucas dizem que ele adorou a Jesus. Então, essa palavra que Marcos escreve, prostrou-se, ganha mais força e mais peso na ótica de Mateus e de Lucas, que dizem que este homem adorou. Então, resumindo a situação, o homem reconheceu pelas Escrituras que Jesus era de fato quem se dizia ser. E quando o viu, provou pelas Escrituras, provou pelos seus atos, aliás, aquilo que havia compreendido das Escrituras e se lançou aos pés de Jesus e adorou a Jesus. E adorando a Jesus, insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Ele tinha plena certeza de que se Jesus o acompanhasse, a sua filha seria salva. Mateus, inclusive, diz que a menina estava morta já. Marcos e Lucas dizem que ela estava à beira da morte, mas Mateus, no seu relato, já menciona que a menina estava morta, mas mesmo assim, o pai tinha certeza que se Jesus o seguisse, a filha viveria. 3 questões muito interessantes que eu gostaria de compartilhar conosco à luz daquilo que nós ouvimos. A primeira questão é a atitude de piedade do homem. Aquele montão de gente, quando o homem viu a Jesus, ele não falou nada. Lançou-se aos pés do Senhor e o adorou. E uma atitude de plena humildade. Plena humildade. Os irmãos devem se recordar, no início do Evangelho de Marcos, João Batista disse que ele não era digno de, curvando-se, desatar as correias das sandálias dos pés de Jesus. E os irmãos se recordam que a pessoa que fazia isso era um escravo. Tinham 2 tipos de servos naquele dia, naquele contexto, servos humildes, né? 2 tipos. O escravo, que fazia qualquer coisa pelo seu servo, fazia qualquer coisa, e o servo que não era escravo, trabalhava para o Senhor e estava disposto a fazer algumas coisas pelo seu Senhor, mas não qualquer coisa. O escravo já estava disposto a fazer qualquer coisa. E geralmente era o escravo que desatava a correia das sandálias, ou seja, que tirava as sandálias dos pés. Andar de sandália naquela época era um negócio difícil, porque sapato fechado, uma questão mais de nossa época, o solo era um solo deserto, né? Então os pés ficavam muito sujos. Então mexer no pé de alguém era uma atitude de uma classe extremamente inferior. E quando João Batista diz que ele não era digno de desatar a correia das sandálias, ele estava dizendo justamente isso, que ele era abaixo de um escravo. Agora veja, este moço, que era um dos principais da sinagoga, uma pessoa de profundo respeito, autoridade, as pessoas quando o viam tinham uma profunda autoridade por ele, respeito pela autoridade dele. Esse moço, quando vê Jesus, se lança aos pés de Jesus. E isso é uma atitude de profunda humildade. A despeito de quem ele era naquela sociedade, a despeito do reconhecimento que as pessoas tinham da autoridade dele enquanto autoridade religiosa, judaica, lançou-se aos pés do Senhor e o adorou. Então, a humildade da pessoa que se manifesta, que se apresenta a Jesus, tem que ser nesse mesmo grau. Nós precisamos compreender que nós não somos ninguém e Jesus é de fato absoluto em nossas vidas. Às vezes essa compreensão é falha dentro do ambiente cristão, porque os cristãos entendem assim: Jesus é nosso amigo, então se é nosso amigo, tá tudo bem. Não, ele continua sendo Deus. Ele pode ter se feito homem, mas ele continua sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus. Então o respeito para com ele é
tremendo, é absoluto. A piedade que nós devemos ter ao nos aproximarmos de Jesus é uma coisa, assim, não tem nem palavras para descrever de uma forma exata. Então ele continua sendo Deus homem, mas continua sendo Deus, e nós continuamos sendo suas criaturas. Então nós precisamos agir com toda a humildade e respeito. A segunda questão é a súplica. O homem suplicou insistentemente. Súplica já dá a ideia de insistência, não é? Mas insistentemente abraçado com os pés do Senhor. Manteve a humildade, manteve a constância na oração e ele suplicou o favor do Senhor. É isso que nós devemos fazer quando nós oramos. Suplicar que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. A terceira questão é a fé. Ele conheceu Jesus ali. Ele não viu Jesus em mais nenhum outro lugar. Ele conheceu Jesus ali. Ele conheceu Jesus anteriormente pela Escritura. Mas quando ele viu Jesus, o adorou. E aí diz o texto aqui que ele olhou para Jesus e disse: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. O homem não perguntou se Jesus podia, se Jesus queria. Ele tinha plena certeza de que Jesus poderia fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos, pensamos ou até imaginamos. Essa é a fé que nós também precisamos ter. Uma fé que não vacila, irmãos. A fé, ela não pode ser extinta das nossas vidas. Ninguém perde fé, mas a fé vacila às vezes. E nós precisamos estar ativos na nossa comunhão com Deus, porque a nossa comunhão com Deus fortalece nossa fé. E precisamos estar junto com o Senhor. Aqui este homem, ele viu Jesus naquele momento, mas ele tinha plena certeza que Jesus poderia fazer tudo aquilo que as pessoas diziam que Jesus fazia. Então, nós precisamos ter esses três elementos: humildade, atitude de súplica com profunda humildade e respeito, e fé. Os três elementos importantes nas nossas vidas. Agora, uma questão muito importante. Jesus tem sempre um propósito em todas as coisas, tá? O apóstolo Paulo tinha essas três questões: piedade, atitude de súplica e humildade. Ele tinha essas três questões. E quando ele pediu ao Senhor por 3 vezes que o Senhor lhe tirasse o espinho na carne, a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta. Então isso que eu estou colocando aqui não é uma receita de bolo. Faça assim, faça assado e o bolo vai sair daquele jeito. Esta aqui é a atitude que nós devemos ter para com o Senhor Jesus, independente de qual seja a resposta dele. No caso desse moço, de Jairo, ele resolveu ir junto. Mas se ele resolvesse não ir, se ele resolvesse esperar um pouco, ele tem os propósitos dele. A resposta de Jesus não determina a maneira como nós devemos agir com ele. Devemos agir com ele sempre da mesma maneira, com piedade, humildade, com súplica e com fé. Mas a resposta do Senhor é sempre a melhor resposta para as nossas vidas. Nós precisamos aprender a ouvir a resposta do Senhor. No caso de Paulo, quando foi negado tirar o espinho na carne, foi negado porque o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. Ou seja, Paulo seria aperfeiçoado através do espinho na carne no poder de Deus. Então, propósito maior do que a cura havia ali na vida de Paulo. Não era o caso aqui. Mas Deus tem seus propósitos, ok? Essa atitude de Jairo é a atitude que todos nós devemos ter, independente da resposta do Senhor Jesus. É a atitude que todos nós devemos ter. Ele é Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agora saiba, Ele vai sempre ouvir aquilo que nós precisamos falar, Ele sempre estará disposto a nos ouvir e nos consolará e nos abençoará em todas as áreas, ok? Vamos orar?
Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor de fato está conosco. Todos os dias vemos tua graça e recebemos de graça em graça todos os dias. Ó Pai Santo, eu peço que o Senhor nos dê sensibilidade para que ouçamos a tua voz e verdadeiramente, ó Deus, possamos compreender a vontade do Senhor. Perdoe nossas falhas, ó Deus, em nome de Jesus, mas fortaleça-nos enquanto fé, para que nunca venhamos a duvidar de Ti, mas sempre possamos nos recordar de que Tu és Deus e devemos agir com o Senhor e com Jesus, nosso Salvador, com todo respeito, com toda discrição, com toda adoração. Não existe mais ninguém digno de receber honra e glória do que o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua noite, te dê o belo de um descanso e que Deus te dê graça para que você tenha sensibilidade a ouvir a voz dele e sempre esteja lidando com o Senhor com profundo respeito, piedade e fé. Uma boa noite. Tchau, tchau.